A paz e alegria, queridos irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui é o Ricardo, então nós vamos dando continuidade à nossa formação para consagração à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós tivemos aí já uma live falando sobre isso, na sexta-feira, mas eu quero, de forma bem breve, dar uma pequena introdução sobre o que é essa consagração e aí nós vamos aí partilhando. Hoje nós vamos falar sobre a introdução do tratado e o capítulo 1. Então olha só, a consagração à Santíssima Virgem por meio deste método, do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, já é uma devoção que tem um certo tempo, já é um pouco antiga essa consagração, então nós vamos partilhando juntos sobre ela. Eu quero que você saiba, em primeiro lugar, acima de tudo, que é uma devoção totalmente aceita pela Igreja. Depois nós vamos falar aí sobre alguns papas que também incentivaram esta consagração. Então você fica aí com o coração aberto para ouvir a tudo isso e acolher de forma tranquila, porque está tudo bem em conformidade com a Santa Igreja Católica. Então consagrar-se a Nossa Senhora é dar tudo a ela, entregar-se totalmente a ela, e para que assim nossa vida possa ser transformada, porque ela nos transforma, mas também nós possamos, entregando as nossas boas ações, os méritos das nossas obras, como nós vamos ver aí no capítulo 4 do tratado, entregando tudo isso, nós possamos também ajudar no reino de nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora, no triunfo do Imaculado Coração de Maria, como ela falava em Fátima lá em 1917, para os pastorzinhos. Nós também podemos ajudar desta forma. Meus queridos, então essa devoção, ela foi disseminada, ela foi escrita, na verdade compilada por São Luís Maria Grignion de Montfort. O nome é comprido e um pouco complicado, mas é um grande santo da Igreja Católica. E eu quero já logo de princípio te falar um pouquinho dele, para que você saiba quem é esse grande santo e tenha ainda mais segurança de poder embarcar nessa aventura de ser consagrado à Santíssima Virgem por este método que São Luís, então, nos disseminou. São Luís, ele nasce em 1673, século 17. Com 12 anos ele já entra no colégio jesuíta, E lá no colégio jesuíta, ouvindo algumas histórias missionárias do abade, o nome do abade era Padre Julien Bellier, ele descobriu então a vocação e desejou ser também missionário. Olha só que bonito. O testemunho do abade, que era este padre, fomentou no coração de São Luís o desejo de ser então também missionário. Ele era muito pobre, São Luís, e para ir para o seminário precisava de dinheiro, ele não tinha dinheiro. Então, em 1693, ele já com 20 anos, um benfeitor enviou ele a Paris, para que ele pudesse, com dinheiro, para que ele pudesse estudar no renomado seminário de São Suplício, lá em Paris. Então, ele percebeu em pouco tempo que o dinheiro que o benfeitor tinha dado não era totalmente... não completava totalmente as suas despesas e ainda tentou para cá, mas logo foi acometido de uma grave doença. Ficou aí quase um ano aí doente, ficou bastante mal, e quando ele saiu, ali o pessoal, por caridade com ele, acabou então arrumando um emprego para São Luís como bibliotecário no próprio seminário de São Suplício. Então ele podia ir estudando e com o seu trabalho ele também ia já pagando aí as custas. Gente, o seminário de São Suplício era o seminário que tinha um dos maiores acervos marianos de todo o mundo. Estava lá nesse seminário. Isso possibilitou, então, que São Luís pudesse, então, ler, já era muito mariano, ler muita coisa, quase tudo que se tinha na época sobre a Santíssima Virgem. Aí, finalizando o tempo de estudo, então, foi ordenado em 1700 um sacerdote, muito mariano que era. Porém, depois de ordenado, ele foi enviado para Nantes, uma pequena cidade no interior da França, e ele ficou frustrado por isso, porque ele tinha o desejo de, como lá o abade falava para ele tinha o desejo de ser pregador, de ser missionário. Acabou ficando um pouco frustrado. Depois de 6 anos
deste tempo aí de sacerdócio. Ele acabou também, já tinha passado pelo ofício de capelão do hospital de Poitiers, lá também na França, mas ele resolveu então ir até Roma, falar com o Papa Clemente XI e pedir para ser missionário na África. Ele queria ser missionário na África. Foi então até o Papa Clemente XI e o Papa concedeu para ele o título de missionário apostólico, porém pediu que ele permanecesse e exercesse o seu ofício de missionário na própria França. Porque na França estava ali crescendo uma heresia chamada jansenismo. Bom, vamos lá, duas palavras aí não muito comuns, heresia e jansenismo. Heresia é um tipo de doutrina que difere em partes da Igreja Católica, da doutrina católica, então nós chamamos de heresia. E o nome dessa heresia é jansenismo. O que ele é? Eles pregavam, eles diziam que o ser humano foi irremediavelmente corrompido pelo pecado, então que não tinha jeito, o ser humano não tem volta, não tem forma de voltar. Também falavam sobre a predestinação, porque eles diziam assim que toda pessoa que pecava é porque não tinha a graça de Deus, Deus não agia nela, por isso que ela não conseguia vencer o pecado, né? A tentação do pecado. E quem não pecava é porque a graça de Deus estava sobre aquela pessoa. Então, de alguma forma, eles pregavam uma predestinação, como se Deus desse a graça dele para algumas pessoas e não desse para outras, uma coisa que também vai contra a doutrina católica. E eles falavam, né, que eles acreditavam na Eucaristia, mas acreditavam tanto que dizia que porque o ser humano é irremediavelmente corrompido pelo pecado, ninguém podia comungar. Ninguém era digno de comungar. Então era uma heresia muito ruim, que era muito, de alguma forma assim, nociva para a fé. Então aí São Luís vai, assume esse chamado de missionário apostólico e vai para então pregar nos lugares, fazer missões. As missões não eram como a gente vê hoje, um final de semana num lugar, um final de semana em outro, não. As missões ele chegava a ficar mais de um mês no lugar. E o que ele fazia? Ele chegava nos lugares e começava a pregar a doutrina católica. Começava a falar da beleza da igreja, começava a levar a beleza do batismo, dos sacramentos, né, o amor de Deus, o arrependimento, o pecado. Aí falava da Eucaristia, de tudo de lindo que nós temos na igreja. Catequizava as pessoas pregando com um grande ardor, que de fato é o que ele era, né? Um pregador muito ardoroso, pregava com todo esse ardor, e quando ele terminava essas missões, aí então ele pegava as pessoas e pegava um dia, pregava os exercícios da consagração a Nossa Senhora e consagrava as pessoas naquele lugar, então, para que elas pudessem ficar firmes, é como se ele selasse a missão com a consagração a Nossa Senhora. Sabe qual foi o resultado então dessas missões, meus irmãos? Nos lugares onde ele pregou e não tinha o jansenismo nem chegou. E nos lugares onde ele pregou e o jansenismo estava lá, o jansenismo foi embora. Não existiam mais pessoas que pregassem essas coisas diferentes. Por quê? Porque ele era um grande, apaixonado pela doutrina católica, mas porque ao final de cada missão ele consagrava as pessoas a Nossa Senhora. O que aconteceu, irmãos? Como sempre acontece, aquele que vai dando muito frutos começa a ser perseguido. Quando foi ali mais ou menos pela data de 1711, São Luís foi envenenado por algumas pessoas, alguns jansenistas e tudo mais. Ele foi envenenado, tomou ali uma bebida, tinha veneno, não chegou a ser mortal para ele aquele veneno, mas ele percebeu que tinha gente querendo matá-lo. O que ele fez então? 1712, ele numa sentada, ele então escreve o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, para que não se perdesse aquele método de consagração a Nossa Senhora. O livro é escrito numa sentada só, ele não tem divisões. Depois, os Montfortinos, quando encontram o livro, eu vou falar disso daqui a pouco, então eles dividem o livro ali em números e tudo mais. O que acontece? São Luís escreve o tratado e enquanto ele está escrevendo, Deus dá para ele uma profecia, uma visão profética do demônio como um cão raivoso atacando o livro do tratado, atacando o tratado. E ele acaba escrevendo isso, que este livro causa ódio no demônio, o demônio quer esconder este livro e tudo mais. Poderia parecer uma coisa assim, uma profetada, lançou assim uma coisa ao vento, se não tivesse acontecido de fato o que ele disse. São Luís, ele vem a falecer
em 1716. 1716 ele falece, né? Ele terminou ali no comecinho de 1713, 3, 4 anos depois de ter escrito o livro, o tratado, ele falece. E o que acontece, irmãos? O tratado fica escondido por 130 anos dentro de um baú. Dentro de um baú. Poderia parecer uma coincidência se ele não tivesse antes já profetizado. O demônio quis esconder este livro. Por 130 anos o livro ficou guardado, escondido. Lá depois desses 130 anos, os Bonfortinos chegam lá, alguns irmãos Bonfortinos, encontram o livro ali, reconhecem a caligrafia de São Luís, porque ele tinha escrito, ele tem outros livros escritos, o Santíssimo Segredo do Rosário, Carta Circular aos Amigos da Cruz, ele tem alguns livros fantásticos aí também escritos. Reconhecem a caligrafia, então começam a disseminar esse livro. E a devoção que acontece nesse livro. O que acontece, irmãos? Pouquíssimo tempo depois, já tem muita gente se entregando à consagração, porque São Luís, ele não inventa nada. Não inventa uma devoção nova, ele simplesmente pega tudo aquilo que já tinha de Nossa Senhora e compila, e faz uma coisa assim muito condensada, muito maravilhosa, que nos ajuda muito, como eu já falei no princípio. Então, muitos já começam a se consagrar, começam a dar muitos frutos para a igreja, e aí então eu quero já entrar no próprio livro, falando um pouco da introdução. São Luís começa o Tratado da Verdadeira Devoção dizendo assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Queridos, esta frase, ela resume o tratado e a devoção. Jesus quis vir ao mundo por meio da Virgem Maria e quer reinar no mundo por meio dela. Eu já citei e cito de novo quando Nossa Senhora diz em 1917 na aparição de Fátima: por fim o meu imaculado coração triunfará. É o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Maria, que é o reino de nosso Senhor. Então aí depois ele vai tecendo grandíssimos elogios à Virgem Maria, vai falando de muitas coisas na introdução, como se exaltasse. Você vai perceber o estilo de escrita de São Luís. Em algum momento talvez você até pense que tenha um pouco de exagero em alguma coisa ou outra. Isto é tentação do demônio. Deixe cair por terra se isso vier no teu coração enquanto você lê o tratado. Sabe por quê, querido? Como eu já disse, você vai ver daqui a pouco, papas, santos, eles leram e recomendaram o tratado. Então, todos os elogios que São Luís tece a Nossa Senhora são todos eles profundamente verdadeiros, e você pode deixar caírem no seu coração. Depois, então, São Luís diz, no meio da introdução, de Maria nunquam sat. Quer dizer, ele diz: de Maria nunca se louvou, nunca se falou, nunca se amou o tanto que se deveria. São Maximiliano Kolbe depois vai dizer, né, que nós nunca conseguiremos dar mais glórias à Virgem Maria, por mais que a amemos e a saudemos e a louvemos, mais glória do que o próprio Deus deu quando a escolheu para ser mãe do seu Filho único. Foi ele quem deu a maior glória à Virgem Maria, então nós não devemos ter medo de amar a Virgem Maria. E eu quero aqui citar então alguns papas que elogiaram e recomendaram o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. O primeiro deles foi o Papa Leão XIII. Foi ele quem beatificou São Luís, e ele concedeu indulgência plenária. Depois aí no Manual do Evangelizador, eu sei que o padre já falou sobre indulgência plenária, então depois você procura o que é isso. Indulgência plenária a todos que fizessem a consagração ou renovassem a consagração no dia 8 de dezembro ou no dia 28 de abril, né? Coincidentemente é o dia que nós estamos gravando este vídeo, né? O dia de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele concedeu indulgência plenária para todos que consagrassem ou fizessem renovação 8 de dezembro ou 28 de abril, que é a festa de São Luís. Depois o Papa São Pio X, né? Tinha sido um dos últimos papas santos. Ele, na encíclica Ad Diem Illum, ele dá uma bênção apostólica
para todos aqueles que lessem o tratado. Isso aí foi em 1908 ele faz isso. Depois, Papa Bento XV elogia a doutrina do tratado, né, em 1916. Papa Pio XI faz grandes elogios, chega a comparar São Luís a São Bernardo de Claraval, um dos maiores santos e maiores pregadores e maiores disseminadores da doutrina mariana da Igreja Católica. Papa Pio XII, ele canonizou em 1947 São Luís e ainda colocou uma imagem de São Luís, as imagens bonitas, tem uma imagem bonita que você vê de São Luís, ele assim, bem pelo alto. Essa imagem ela tá na nave central da Basílica de São Pedro, na segunda coluna à direita tá lá a imagem de São Luís Maria Grignion de Montfort, colocada pelo Papa Pio XII. E aí, irmãos, São João Paulo II ele vai além de tudo isso, ele é aquele que vai mais profundo, ele se consagra como escravo de Nossa Senhora, ele fez a consagração. São João Paulo II foi consagrado por meio do Tratado da Verdadeira Devoção. Ele elogiou o tratado em diversas vezes, de forma especial na encíclica Redemptoris Mater, que é uma das encíclicas marianas mais importantes da Igreja. Ele diz que a consagração é o meio mais eficaz de se viver a renovação das promessas do batismo. Depois você vai ver que de fato é isso mesmo que São Luís prega no tratado. Ele afirmou ainda, olha a confissão que São João Paulo faz. Ele diz que teve um tempo em que ele ficou aí meio sem saber um pouco sobre a devoção mariana. Ele tinha medo de dar muita glória à Virgem Maria e acabar se afastando de Nosso Senhor. Mas aí então, com o tratado foi que ele mudou essa visão. O tratado foi que mudou essa visão dele. E por fim, o lema de pontificado de São João Paulo II é Totus Tuus, né? Totus Tuus, e é tirado do tratado, é de uma frase em latim que São Luís coloca no tratado, que é Totus Tuus ego sum Virgo Mariae et omnia mea tua sunt, quer dizer, sou todo seu, Virgem Maria, e tudo que possuo te pertence. E o lema então de São João Paulo II é o Totus Tuus, tirado do tratado. E depois tem santos, São Padre Pio, Santa Gema Galgani, olha, você vai ter São João Bosco, um tantão de outros santos que foram consagrados à Virgem Maria por meio do tratado. Vamos então, terminando a introdução, vamos para o capítulo 1 do Tratado da Verdadeira Devoção. O nome do capítulo 1 é Necessidade da Devoção à Virgem Maria. São Luís começa esse capítulo dizendo assim, olha, eu quero até ler aqui para que fique bem claro para nós, para não perder nenhuma dessas nuances. Ele diz assim, ó, confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita de Deus, ela é menos do que um átomo, é antes um nada, porque só Ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem e nem teve jamais necessidade nenhuma da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Olha só, São Luís começa resolvendo um problema que muitas vezes a gente tem. Né? Às vezes os nossos irmãos protestantes e falando alguma coisa e a gente fica aí com caraminholas na cabeça, achando que tem alguma coisa, né? Achando que podemos estar colocando Nossa Senhora acima. Ele já deixa claro, para você também no meio da leitura não pensar nada diferente. Nossa Senhora comparada com Deus é um átomo, é menos que um átomo, é antes um nada. Deus não tem e nunca teve necessidade estrita dela para nada, porque Ele é Deus e basta-se a si mesmo. Mas veja só como São Luís continua dizendo. Digo, entretanto, que, supostas coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Veja só, São Luís diz assim, então supostas as coisas como são, quer dizer, Deus não precisava dela, mas quis precisar.
Deus não tinha necessidade dela, mas quis ter necessidade. Então, comparada com Deus, ela pode ser menos que um átomo. Mas veja, irmão, por todas as glórias que Deus concedeu a ela, por toda a graça que Deus derramou sobre ela, comparada conosco, ela está muito acima. Ela é grande, ela é grandiosa, ela é santíssima. Por isso nós dizemos isso. É a Virgem Santíssima. E Deus, então, olha, ele faz uma analogia aqui. Se Deus, depois que a criou, quis começar as suas grandes obras por ela, quer dizer, começou a salvação por ela, trouxe Jesus a nós por meio dela, é de crer. E veja por que é de crer. Lá em Hebreus está dito que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Então é de crer que ele não mudará a sua conduta. Se ele começou a salvação por meio dela, toda a realidade da salvação vai acontecer pelas mãos dela e finalizará a ação da salvação também pelas mãos de Nossa Senhora. Não porque precise dela, né, necessariamente, mas porque quis precisar e então se foi assim que Deus desejou, é assim que nós iremos fazer. Vai então São Luís, o tratado para o artigo 1º, né, capítulo 1, artigo 1º, que é denominado os princípios. O primeiro dos princípios. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Aí São Luís diz assim, olha só, os patriarcas, os profetas, os santos da lei antiga, né, do Antigo Testamento, os homens e mulheres santos, suspiraram, pediram e clamaram, mas Deus só se dignou nos dar Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Nenhum desses que são grandiosos, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Débora e tantas outras, né, pessoas que foram muito santas lá no Antigo Testamento, não foram dignos de ver essa promessa, mas somente pelas mãos da Virgem Maria é que Deus nos deu o seu unigênito. Já era plano dele desde o princípio. Lá em Isaías 7 nós vamos ler: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E ele se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Deus já sabia quem era essa Virgem, ele já tinha a Virgem Maria em seu coração. Olha só o que nos diz Santo Agostinho: o mundo era indigno de receber o Filho de Deus direto das mãos do Pai. Por isso ele o entregou a Maria para que o mundo recebesse pelas mãos dela. Santo Agostinho nos diz isso, muito bonito. Depois então ele falou do Pai e agora ele fala: Jesus Cristo deu olha só, presta atenção nisso. Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra por milagres estupendos, São Luís diz. Você pode dizer assim: Ricardo, não está escrito isso, que ele deu mais glória a Deus submetido à Virgem Maria do que se ele tivesse feito isso. Pelo simples fato de que Deus fez todas as coisas de forma perfeita. E se Deus quis que nosso Senhor se submetesse à Virgem Maria por 30 anos, foi porque esta era a forma mais perfeita. Isto é o que dava para ele mais glória. Então, não importa qualquer outra coisa que acontecesse, era isto que daria mais glória para ele. E foi assim que Deus fez. Deixou Jesus submisso à Virgem Maria por 30 anos. E nós então, se nós queremos ser cristãos, né, que é imitadores de Cristo, se nós também nos submetermos à Virgem Maria imitando nosso Senhor, nós também daremos muita glória a Deus. Então, submeta-se à Virgem Maria e também Deus será glorificado. E o Espírito Santo, ele encontrou fecundidade nela. Preste atenção, não que o Espírito Santo não tivesse fecundidade. Ele é Deus com o Pai e o Filho. É Deus em terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porém, o Espírito Santo tinha a fecundidade somente como potência. São Luís vai dizer, ele não a reduzia em ato, né? Isso é uma questão filosófica. A potência está acima do ato, porque ela tem mais possibilidades e o ato se encerra. Não é questão filosófica aqui, vamos para frente. Mas então o Espírito Santo só nela pôde reduzir a sua potência em ato, na fecundidade e fecundando, gerando, né? Aquela que é a maior maravilha que já pisou sobre a terra, que é um homem Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, 100% Deus e 100% homem. Ele se serviu dela, ainda que não lhe fosse absolutamente necessária, e gerou nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito, ó! O Pai, né? O Pai consentiu, o Filho se submeteu, o Espírito Santo fecundou. E aí São Luís então vai para o segundo princípio.
Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Veja só, Deus quis se servir de Maria na encarnação. E São Luís então discorre, eu estou fazendo só um resumo, depois você precisa ler o tratado, e aí, se tem dúvida, depois a gente vai vendo também como vai dirimindo as dúvidas. Mas olha o segundo princípio, Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Olha, São Luís diz assim, a conduta da Santíssima Trindade permanece a mesma em todos os tempos. O Pai continua consentindo, né, que o Filho venha pela intercessão da Virgem Maria. O Filho continua se submetendo à Virgem Maria. E o Espírito Santo continua fecundando as almas por meio dela. E isto é a santificação das almas. E aí São Luís coloca aqui, quando vai falar do Pai, uma das frases, eu vou pedir depois pro Ed, quando for editar isso aqui, que em algumas frases ele coloque uns coraçõezinhos aí, quando eu falar. E essa aqui é uma delas. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou Maria. Olha que bonito, é uma frase fantástica de São Luís. E ele diz então que, olha, o Pai ele juntou todas as águas do mundo e chamou de mar, mas juntou todas as graças e chamou de Maria. Ela é aquela em quem estão reunidas todas as graças do Pai. O Filho comunicou à Mãe todos os seus méritos e virtudes, para que ela fosse a tesoureira de todas as graças. Então veja só, todos os méritos e virtudes e graças que nós falamos que a Virgem Maria tem, não são dela de forma específica, mas são concedidos a ela em virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que os místicos, os santos da igreja, chamam de Mysterium Lunae, o mistério da lua. Você, ontem eu chegava em casa aqui e via, a lua, da lua vindo iluminando bastante, assim. Então alguém pode falar, nossa, como a lua tem uma belíssima luz, e já pode ter admirado a luz da lua. Se você fez isso, você está errado. Você não admirou a luz da lua, porque a lua não tem luz. A lua apenas reflete a luz do sol. Então também com Nossa Senhora é isso que acontece. O sol da justiça, nosso Senhor, é Ele quem tem todas as graças. E ela reflete estas graças. Em virtude dos méritos de nosso Senhor é que ela tem todos os méritos e todas as graças. E Deus, Espírito Santo, fez dela dispensadora de todos os seus dons, para distribuir a quem quer, quanto quer e quando quer. Jesus a fez tesoureira das graças, né? São Bernardo de Claraval chama a Virgem Maria de porta do céu, porque todas as graças que descem do céu passam por ela, porque as graças nos vêm de nosso Senhor e ela é a porta para que o Senhor viesse a nós. E o Espírito Santo diz que ela é a dispensadora dos seus dons, porque é sua esposa, né? Porque foi ele quem a fecundou, né? Já tá lá no Evangelho de São Lucas, né, que o Espírito Santo viria e cobriria a Virgem Maria com sua sombra, né, e geraria nela o Filho de Deus. E aí ele diz que o Espírito Santo deu para ela a graça de distribuir a quem quer, quanto quer e quando quer as suas graças. São Luís diz, irmãos, que ele poderia provar tudo isso com citações da palavra, dos santos padres e tudo mais, se assim fosse preciso. Mas veja só, você que é da Missão Belém vai se identificar com isso. Ele diz assim: porém, como falo aos pobres e simples, eu não preciso disso, porque eles creem com mais boa vontade. É para nós que ele está falando também, como filhos, né, desse carisma Missão Belém. Nossa Senhora consegue todas estas coisas de Deus, irmãos, porque a vontade dela é perfeitamente conforme a vontade dele. Então, São Bernardo vai chamar a Virgem Maria de onipotência suplicante, porque ela consegue tudo pela súplica. Mas não que Deus esteja submisso a ela como quem a obedece, mas porque a vontade dela está sempre perfeitamente conforme a vontade de Deus, e assim ela vai santificando as almas. São Luís diz que no céu, Nossa Senhora dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados, para que continuem aí intercedendo por nós. E uma coisa muito bonita também, muito forte, que a primeira vez que eu li, né, me trouxe até um nó, né, na garganta. Deus concedeu à Virgem Maria o poder e a missão de povoar o
os tronos vazios dos anjos decaídos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Lá quando diz lá em a doutrina angélica e diz que uma terça parte dos anjos decaíram junto com Lúcifer e se tornaram demônios e os seus tronos ficaram lá. Então São Luís está dizendo que esses tronos vazios estão destinados àqueles que forem devotos, consagrados e entregues à Santíssima Virgem Maria. Se você quer, ser totalmente entregue à Virgem Maria, talvez exista um trono de anjo vazio para que você possa ocupar no céu. Que coisa bonita, né? Muito bonito isso. Eu fiquei assim até emocionado quando eu li a primeira vez. Também São Luís vai dizer, assim como na geração natural existe um pai e uma mãe, na geração sobrenatural nós também temos um pai que é Deus e uma mãe que é a Santíssima Virgem. Consequentemente, não pode ter a Deus por pai quem não tem a Virgem Maria por mãe, porque Deus quis que as coisas se fizessem assim, não existe nenhuma mãe que dê à luz à cabeça e não dê ao corpo, ou dê à luz ao corpo e não dê à cabeça. E a Virgem Maria deu à luz a Nosso Senhor. Nosso Senhor é a cabeça da igreja e nós somos os membros, nós somos o corpo, como vai dizer a Sagrada Escritura. Então, se ela deu à luz a cabeça, foi ela também quem gerou o corpo, que somos nós. Ele finaliza esse primeiro artigo, os princípios, dizendo que quando o Espírito Santo encontra a Virgem Maria numa alma, ele comunica todas as suas graças a essa alma. E veja só, e o motivo de não realizar maravilhas retumbantes numa alma é não encontrar sua amada esposa nesta alma. Quer dizer, não existe derramamento do Espírito Santo, não existe Pentecostes se lá não se encontra a Virgem Maria. Artigo 2, então, do primeiro capítulo, dito as consequências. As consequências de se dar à Virgem Maria. Primeira consequência: Maria é a rainha dos corações. Então São Luís vai dizer, a Virgem Santíssima não poderia realizar todas essas maravilhas, tudo isso que nós dissemos, se a ela não fosse concedido por graça de Deus, uma graça singular, um domínio sobre as almas dos eleitos, que a Virgem Maria domina as almas dos eleitos. Se a ela foi concedida a autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, foi concedida também sobre os filhos adotivos que somos nós. Ela tem de alguma forma uma autoridade sobre as nossas almas. Jesus Cristo é rei por natureza, por conquista, porque é o Filho de Deus. E a Virgem Maria é rainha por graça de Deus. Olha que bonito. Ela é rainha por graça concedida por Deus. Segunda consequência: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. E qual é o último fim do homem? A doutrina tradicional da igreja diz que a finalidade da vida do homem é conhecer, amar e servir a Deus e por meio disso adquirir a salvação, alcançar a salvação. O último fim do homem é a salvação. Então a Virgem Maria é necessária a Deus por vontade dele mesmo. Como eu já disse, ele não teria necessidade dela, mas quis ter necessidade. Sendo assim, ela é muito mais necessária a nós homens, para chegarmos ao nosso último fim, que é a nossa salvação. A devoção a ela é muito acima da devoção a todos os outros santos. É por isso que nós chamamos o culto a Deus de latria, que é o culto de adoração. O culto aos santos é chamado culto de dulia, um culto de amor, de veneração, mas o culto à Virgem Maria é a hiperdulia. Só a ela nós devemos a hiperdulia, uma devoção de entrega total, muito acima do que a todos os santos. Dessa segunda consequência tem então o artigo 1, que é o seguinte: a devoção à Virgem Maria é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. O tratado cita, irmãos, vários santos para sustentar essa afirmação. Olha, Santo Agostinho, Santo Efrem, Santo Anselmo, São Bernardo, São Tomás, entre outros. Mas ele ressalta que é um sinal infalível, segundo estes santos, um sinal infalível de condenação de uma alma não ter estima e nem amor à Santíssima Virgem. Olha que forte isso. Se uma alma não tem estima pela Virgem Maria, já é um sinal, segundo os santos, um sinal infalível de condenação, de perdição da alma. Outra frasezinha que vai precisar de uns coraçãozinhos do Ed aí, que São Luís cita de São João Damasceno: ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que quer salvar. Olha que bonito. Ser seu devoto,
Ser vosso devoto à Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que quer salvar. Ele quer salvar a todos, então seja devoto da Virgem Maria, que já está aí um caminho de salvação. Eu quero ler aqui na página 44 também um argumento que continua falando sobre isso aí. Olha só que bonito que está aqui, ó. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo. Entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta que em êxtase ele viu uma escada enorme, cujo topo, apoiado no céu, estava a Virgem Maria. E o santo compreendeu que aquela escada deveria ser subida para que pudéssemos chegar ao céu. Mas, segundo uma outra história narrada nas Crônicas de São Domingo, esse santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, na cidade. 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção à Virgem Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Virgem Maria. Os demônios tiveram que declarar a beleza e a maravilha que é Nossa Senhora. Que bonito isso, né? E eles temem, daqui a pouco você vai ver que o demônio teme a Virgem Maria. O segundo, então, o segundo ponto da segunda consequência, a devoção à Virgem Maria é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. E aqui eu quero te questionar, o que você quer ser diante de Deus? Porque olha só, tem aqueles que querem apenas ser salvos. Aquele que quer apenas ser salvo, ele de alguma forma está sendo interesseiro diante de Deus. Porque ele só quer aquilo que Deus pode ofertar a ele, que é a salvação. Os santos buscaram uma perfeição. Mais do que apenas a salvação, buscaram uma perfeição. E então, se você também deseja uma perfeição de se dar um pouco mais a Deus, a devoção à Virgem Maria é profundamente necessária a você. Olha, se a devoção à Virgem Maria é necessária a todos para a salvação, é ainda mais aqueles que buscam uma perfeição particular. Para unir-se intimamente a Nosso Senhor e ser fiel ao Espírito Santo, com certeza é preciso de uma grande união com a Virgem Maria, vai nos dizer São Luís. Ele explica também que a Virgem Maria encontrou graça diante de Deus e que depois dela, todos que encontraram graça encontraram por meio dela. Você já vai ver então a própria Isabel, né? Parenta da Virgem Maria. Nossa Senhora tinha encontrado graça diante de Deus e quando chega perto dela e apenas diz shalom, né? Apenas cumprimenta, ela já é cheia do Espírito Santo. Então ele diz, ela foi quem encontrou graça diante de Deus e todos que encontraram graça depois dela, foi por meio dela que encontraram. Depois disso ele discorre mais outros lindos elogios e conclusões sobre o auxílio de Nossa Senhora às almas que querem se santificar. E aí ele vai dizer umas coisas assim um pouco mais profundas. Ele diz que no fim do mundo, as almas mais ricas em virtudes serão aquelas que forem as mais assíduas em rogar o socorro da Virgem Maria e tê-la como exemplo. E ele afirma, irmãos, que nos fins dos tempos, a Virgem Maria, com a permissão do Altíssimo, suscitará santos com maior santidade que se sobressairão a muitos outros santos que já vieram no passado. Pelas mãos dela, nos últimos tempos, santos grandiosos se levantarão, porque serão santificados pelas mãos dela. O Papa Paulo VI diz assim que aquele que quiser ser como nosso Senhor deve entrar no ventre onde ele também foi gerado. E ele fala isso parafraseando Santo Agostinho, que chamava a Virgem Maria de Forma Dei, né? A forma de Deus. Então aí ele diz assim, estas serão as almas cheias de graça e de zelo, escolhidas para contrapor o inimigo de Deus, para bater de frente com o inimigo. Serão nutridas, conduzidas, protegidas, sustentadas pela Virgem Maria, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Combaterão os inimigos de Deus, os inimigos da fé, e com outra mão construirão o reino do Altíssimo.
Olha que bonito. Aí você já vai percebendo que essa devoção que São Luís está propondo, ela é mais do que uma devoção, ela é uma missão. Ela é uma missão de nós nos darmos então a nosso Senhor e construirmos o reino. Vamos caminhando, já estamos chegando aí no final desse primeiro capítulo. O terceiro item aí da segunda consequência é a devoção à Santíssima Virgem é especialmente necessária nesses últimos tempos. E aí ele divide em mais 2 tópicos. O primeiro, por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por meio dela que deve ser consumada. Nós falamos já sobre isso. Diz que na primeira vinda de Nosso Senhor, a Virgem Maria não apareceu muito. Sabe por quê? Porque como as pessoas ainda não tinham muito conhecimento da doutrina a respeito de Nosso Senhor, poderiam se apegar muito a ela de forma grosseira e se esquecer do Filho. E aí, um santo chamado São Dionísio Areopagita, ele diz que isso de fato poderia acontecer. Ele faz um relato, ele diz que ele é um santo que é da época ali de Nossa Senhora. Então ele diz que a primeira vez que ele viu Nossa Senhora, ele fala assim: se eu já não tivesse a doutrina bem sólida no meu coração, sabendo que só existe um Deus, eu a teria tomado como uma deusa. Olha só, ele de tão grande que ela era. Então Nossa Senhora não aparece muito na primeira vinda de Nosso Senhor, para que nesta segunda ela seja muito conhecida e faça de Nosso Senhor ainda mais conhecido. São Luís depois relembra que Deus promoveu uma única inimizade na história. Foi aquela narrada em Gênesis 15, né? Porém inimizade, falando com a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Maria é aquela que pisa então na cabeça da serpente, ou seja, é aquela que derrota o demônio com a graça concedida por Deus. Foi Deus quem ordenou as coisas assim, dessa forma. Sendo assim, o temor que Maria inspira ao demônio é maior que os que inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido, até o próprio Deus. Aí você vai falar: Ricardo, agora você exagerou. Como é que o demônio tem mais medo da Virgem Maria do que de Deus? Calma, é óbvio que eu não estou querendo comparar o poder de Deus com a Virgem Maria. Isso seria uma bobeira. Mas o demônio tem mais temor em ser derrotado por ela, né? Pela Virgem Maria do que por Deus, porque diante de Deus ele sabe que Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que é todo santo e tem o poder de tudo e vai derrotá-lo mesmo. Mas a Virgem Maria é aquela magnífica que se determina a pobre escrava do Senhor, né? A pobre escravinha do Senhor. E Deus instituiu que ela pisaria na cabeça da serpente. Então o demônio se sente muito mais humilhado, né? Por ser derrotado pela Virgem Maria, ele se sente humilhado por causa disso. Então, o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. E tem uma outra frase muito bonita: o nó atado pela desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, dizia Santo Irineu de Leão. E aí, o segundo e último artigo aí, então, do terceiro ponto, ele fala sobre os apóstolos dos últimos tempos. Ele diz assim: se as almas puserem em prática essa prática interior e perfeita que indico a seguir, Deus fará com que sua Mãe Santíssima seja mais conhecida e amada como jamais o foi. Ele está dizendo isso aí, ele está falando isso dessa forma. Essas almas conhecerão a grandeza dessa soberana Mãe e se consagrarão ao seu serviço como escravos de amor. Experimentarão suas doçuras, né, sua bondade, suas misericórdias, contarão com o seu auxílio como medianeira e advogada, e reconhecerão que ela é o meio mais seguro de se chegar a Jesus Cristo, e a ele se entregarão mais perfeitamente. E aqui finalizo falando quem serão, né? São Luís faz uma pergunta nesse meio, no número 56, ele diz assim: mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Olha o que ele diz: serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão flechas agudas nas mãos da Todo-Poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Davi, bem purificado no fogo das tribulações. Levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito, a mirra da mortificação no corpo. Novamente São Luís falando para nós que somos da Missão Belém, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo.
Olha só, ele diz assim: serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo amor ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma e sem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força de fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Sabemos, enfim, que serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade. Ó, nós aí de novo. Do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus e da verdade. Olha só, para finalizar: terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na mão direita, o crucifixo. Na esquerda, o rosário. E no coração, os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus. Irmãos, que beleza este primeiro capítulo, onde São Luís, então, ele nos fala das consequências, né, de sermos consagrados, a necessidade da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, os princípios e as consequências de quem se devota à Virgem Maria. Este foi a introdução e o capítulo 1 do tratado. Nós vamos voltando aí a cada semana, colocando mais um capítulo, para que possamos mergulhar nessa pérola da igreja que é o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Olha, tem outras edições do tratado, viu? Você olha que esse meu livro aqui é verde, mas tem outras muito bonitas, muito completas, cada uma de um jeito, mas são todas o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Então é isso aí, né? Esse aí é o tratado da verdadeira devoção, foi o capítulo 1. Nós temos aí, vamos deixar os links do tratado em áudio também no YouTube, do tratado em PDF. Se você conseguir, compre o seu tratado, valendo aí junto com a gente, no que for encontrando alguma dúvida, alguma coisa, pode falar comigo. Eu sou administrador lá do grupo do WhatsApp. Pode falar comigo, me fale das dúvidas e nós vamos respondendo aí também nas lives. Se você ainda não preencheu aí a inscrição para estar junto conosco aí nesse caminho de consagração, então aí abaixo nós vamos ter o link do Google Forms para que você possa estar junto conosco e a gente possa fazer todos juntos. Nossa consagração, irmãos, será no dia 16 de julho, hein? 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, dia também da aprovação dos estatutos da nossa comunidade. Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. Paz e alegria.